Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tudo certo? Um ótimo sábado a todos. Vamos dar continuidade na disciplina de estruturas de madeira e estruturas metálicas, né? Agora, com enfoque nas estruturas metálicas, né? Então, na aula de hoje, nós vamos ver a seção 4.1 e também a seção 4.2 nós vamos ver na sequência, ainda na aula de hoje, ok? Para daí, na última aula, nós finalizarmos com a seção 4.3, que são as barras fletidas. Então, na seção 4.1, pessoal, nós temos as barras de aço tracionadas, tá? Então, as barras tracionadas, elas estão, né, basicamente presentes em treliças que funcionam como vigas de piso ou tesouro de cobertura, barras de contraventamento vertical, contraventamento de cobertura, tirantes, pendurais. Então, pessoal, nesse tipo de situação, ou seja, barras que estão submetidas à tração, né, nós temos que elas estão exclusivamente solicitadas pela força de tração axial, ou seja, tração simples. Tá? Então, aqui nós temos um exemplo, né, de contraventamento de cobertura. Então, essas barras aqui, ora uma barra estará comprimida, ora outra estará comprimida. Esses estais aqui de uma ponte estaiada, Ponte Vasco da Gama, em Portugal. E aqui a situação dessa barra aqui que está tracionada, ligada a uma chapa, tá? Então, depois nós vamos ver alguns detalhes em relação a isso, pessoal, mas nesse caso nós temos um perfil em L, né? E esse perfil em L, a cantoneira, está apenas uma das abas ligada a essa chapa, tá? E isso vai interferir um pouco lá na resistência à tração, ok? Mas depois, um pouquinho mais para frente, nós vamos ver isso. Então, o dimensionamento, basicamente, eu tenho que atender à condição de que o esforço solicitante de cálculo à tração seja menor do que o esforço resistente de cálculo à tração. Tá? Então, aquilo que nós vimos lá no estado limite último, né? Então, eu tenho que o esforço, né, de cálculo seja menor do que a resistência de cálculo. Lembrando que os esforços nós fazemos uma majoração e a resistência uma minoração, ok? Uma ponderação em relação à resistência, para trabalharmos a favor da segurança. Então, esse valor de resistência aqui, a tração, ela vai ser determinada pela análise, né, verificação de dois estados limites últimos, tá? O primeiro, o escoamento da seção bruta, e o segundo, a ruptura da seção líquida, tá? Então, nós vamos encontrar dois valores. Desses dois valores, nós vamos adotar, né, como sendo a resistência à tração daquela barra o menor desses dois valores, novamente, a favor da segurança, ok? Então, na seção transversal sem furos submetidas à tração, nós temos que essa distribuição de tensões ocorre de uma forma uniforme, tá? E aí, então, o estado limite é atingido quando ocorre o escoamento do aço ao longo do seu comprimento. Então, nós temos que a resistência à tração de cálculo para o escoamento da seção bruta vai ser igual, então, a área bruta da seção transversal vezes o Fy, que é a tensão limite do escoamento do aço, dividido pelo γ1, que é o coeficiente de ponderação da resistência, agora, nesse caso, ligado ao escoamento. Portanto, esse valor é 1,1. Então, pessoal, nós estamos falando do escoamento da seção bruta, tá? Então, aqui eu tenho a área bruta, aqui a tensão limite de escoamento e aqui o coeficiente de ponderação para escoamento. Então, esse valor é 1,1.
1, ok? Quando nós estamos falando de ruptura da seção líquida, né, nós estamos imaginando que existe, então, uma distribuição de tensão não uniforme, né? Então, essa tensão vai ser máxima lá na região onde eu tenho os furos e vai decair até a face lateral, tá? Então, nesse caso, nós estamos analisando a tensão, a resistência de tração para a ruptura da seção líquida, tá? Então, nós tínhamos dois limites últimos, né? O primeiro limite, que era o escoamento da seção bruta, que nós acabamos de ver, e agora a ruptura da seção líquida, tá? Então, nós vamos determinar esses dois valores e vamos adotar como sendo a resistência final à tração de cálculo como sendo o menor desses dois valores, ok? Então, aqui, ó, a resistência de tração de cálculo para a ruptura da seção líquida, então vai ser igual a AE, que é a área efetiva, tá? Vezes a tensão última ou limite de ruptura, tá? Ou seja, está ligado aqui, ó, como estou analisando ruptura da seção líquida, então aqui eu tenho a tensão de limite de ruptura, tá? Então eu estou falando aqui da minha resistência à ruptura do aço, dividido pelo gama A2, que é o coeficiente de ponderação agora para a ruptura. Então eu vou adotar o valor de 1,35. Ok, pessoal? Então, basicamente, nós temos dois estados limites que nós devemos considerar, tá? O primeiro é escoamento da seção bruta e o segundo é ruptura da seção líquida. Então, no primeiro, todos esses valores, esses parâmetros, eu estou falando em relação ao escoamento. E aqui, agora, a ruptura da seção líquida. Tá? Então, por isso tem essa área efetiva que nós vamos ter que fazer diversas considerações para encontrarmos esse valor. Tá? Então, eu havia chamado a atenção de vocês lá nos primeiros slides em relação a esse tipo de ligação aqui, né? Então, eu tenho aqui uma barra, que nesse caso é uma cantoneira, né? Um perfil L. Então, eu tenho duas abas, sendo que neste caso apenas uma aba aqui está ligada a essa chapa de ligação, ok? Ou seja, uma aba está ligada e a outra aba não está ligada, né? Então, olhando para esse outro lado, né? Eu estou vendo aqui, então, essa aba que não está ligada à chapa, tá? E neste caso, então, nós temos uma distribuição não uniforme da tensão nessa região da ligação. Ou seja, não existe uma distribuição dessa tensão uniformemente nessa área aqui, né? Nessa região de ligação. Automaticamente, essa aba que eu estou aqui, né, que está ligada, ela apresenta uma distribuição maior de força, né, de tensão, do que o elemento que está solto, no caso aqui, essa outra aba da cantoneira. Tá? Então, eu tenho um perfil cantoneira, uma das abas está conectada, né, à chapa e outra não. Tá? Então, existe essa distribuição não uniforme de tensão. Em razão disso, nós consideramos, né, apenas uma parte da seção trabalhando sob uma tensão média uniforme, tá? E como que a gente faz essa consideração, que é a chamada área efetiva, tá? Então, eu vou multiplicar a área líquida da seção vezes um coeficiente de redução dessa área líquida, tá? Quando que eu vou fazer isso? Quando eu tiver um perfil, por exemplo, com parte dos elementos conectada e parte dos elementos não conectada, tá? Então, nesse caso aí, eu faço o uso desse CT, que é o coeficiente de redução, ok?
Então, quando esse CT, quando as duas, o perfil estiver conectado, automaticamente, né, eu teria todos os elementos conectados. E aí, nesse caso, o meu CT seria 1, certo? Porque não haveria redução, tá? Essa redução é aplicada apenas quando existe elementos que estão conectados e outros elementos que não estão conectados. Então, no caso, quando os dois elementos estiver conectados, né, se fosse duas chapas ali, por exemplo, então a própria chapa estaria conectada integralmente. Então, nesse caso, o CT seria 1. Nos demais casos, esse CT vai ser menor do que 1, que é o que eu vou considerar essa redução. Certo? Então, pessoal, para perfis de seção aberta, quando a força de tração for transmitida somente por parafusos ou somente por soldas longitudinais, ou ainda uma combinação de soldas longitudinais e transversais, então esse meu CT, que é o coeficiente de redução de área líquida, vai ser igual a 1 menos EC sobre L. O que é o EC? É a excentricidade do plano de ligação em relação ao centro geométrico da seção, tá? E L é o comprimento da ligação, ok? Então, pessoal, esse L para as ligações soldadas, por exemplo, o L vai ser o próprio comprimento da solda, certo? No caso das ligações parafusadas, é a distância entre o centro do primeiro parafuso até o centro do último parafuso. Então, se nós imaginarmos aqui uma barra, né? E aqui, por exemplo, 3 parafusos, então esse meu L seria a distância entre o centro do primeiro parafuso até o centro do último parafuso. Vou abrir aí para ficar um pouquinho melhor para enxergar. Tá? Então, nós teríamos isso. A distância entre o primeiro parafuso e o último parafuso seria o L, ok? Beleza? Então, pessoal, a excentricidade, né, que nós havíamos comentado ali, ou seja, o EC, ele vai ser, então, essa distância entre o centro de gravidade e o plano da ligação, ok? Então, por exemplo, aqui, né, eu teria uma cantoneira, igual aquele caso ali que a gente tinha visto a foto, o parafuso ligando apenas uma das abas a uma chapa, que, por exemplo, poderia estar aqui, e esse meu EC, então, é a distância entre o centro de gravidade da peça, da seção, até o plano da ligação, ok? Esses valores, então, são tomados de 0,6 até 0,9, ou seja, existe uma redução daquela área líquida. Para elementos tracionados com ligação feita somente por soldas, então esse coeficiente de redução é igual a AC dividido por AG, ok? Para chapas planas ligadas apenas por soldas longitudinais, tá? Então, as soldas aqui, então, ao invés de estarem transversal, elas estão longitudinal. O CT dependerá do comprimento LW das soldas, tá? Então, eu vou considerar o CT igual a 1 para LW maior do que 2B, CT igual a 0,87 para valores entre 1,5 vezes B até 2B. E CT igual a 0,75 para os valores de LW se estiverem entre B e 1,5 de B, tá? Então, conforme vai diminuindo, né, essa relação, esse valor de CT também vai diminuindo. Quer dizer que há um decréscimo em relação à nossa área líquida. Mas o que é a área líquida, então? Tá? No caso de ligações soldadas, a área líquida é a própria área bruta, porque não existe nenhum furo na minha peça.
né? Então, eu posso considerar a área líquida daquela peça ali na ligação, né, como sendo a própria área bruta, ok? No caso de ligação parafusada, então a área líquida vai ser obtida subtraindo da área bruta as áreas dos furos contidos na seção transversal da peça, de acordo com a linha de ruptura. Então, eu tenho que analisar as possíveis linhas de ruptura da minha peça, ok? Então, conforme a distribuição desses parafusos, né, nós temos possíveis linhas de ruptura, tá? Então, eu posso ter uma linha reta de ruptura e uma linha enviesada, ok? Neste caso aqui, né, na linha a linha uma reta, né, eu vou considerar o BG, que é essa largura aqui da peça, por exemplo, menos apenas os diâmetros desses furos, ok? E aí eu tenho o que seria o comprimento ali, a largura efetiva, ok? Neste caso aqui, ó, como existe um caminhamento de uma possível linha de ruptura, então eu tenho que considerar esse valor cheio, né, que seria o BG, menos os furos também, só que aí eu aumento essa parte relacionada a essas diagonais. E esses valores, então, estão atrelados a essa distância aqui na longitudinal e essa distância G na transversal, ok? Então, o que nós teríamos como sendo a área líquida, tá? De uma maneira geral. A área líquida, então, é a área bruta menos o somatório dos diâmetros vezes a espessura da chapa, né? Esses diâmetros aqui são os diâmetros dos furos para cada uma das linhas de ruptura, mais então aquela parte, aquela diagonal, né, no caso de linhas de ruptura enviesado, onde eu teria o S ao quadrado, lembrando, S é a distância na longitudinal, dividido por 4G vezes a espessura, ok? Então, AG, a área bruta, o DH, diâmetro do furo, puncionado ou broqueado, não está errado, tá, pessoal? Não estou falando errado, é broqueado mesmo, porque vem do processo feito por broca. T é a espessura da chapa, S, então, é aquele espaçamento longitudinal, e G é o espaçamento transversal, tá? Então, nós teríamos o que nós chamamos de área líquida. Para facilitar essa determinação da área líquida, nós vamos encontrar esses valores B aqui, tá? Por quê? Eu sei que a área vai ser esse valor B vezes a espessura aqui da chapa, tá? Então, eu tenho que a área líquida é igual a esse BN, né, que seria essa largura líquida vezes a espessura. E a área bruta é esse BG, né, que é a largura aqui da peça, vezes também a essa espessura. Então, eu vou reescrever essa formulação aqui em função desses valores B. Por quê? Eu determino esse valor B e depois simplesmente multiplico pela espessura, tá? E aí, então, eu tenho que o BN vai ser igual ao BG menos a somatória dos diâmetros dos furos. Então, por exemplo, se nesse caso aqui, eu tenho uma linha de ruptura aqui. Então, nesse caso, eu tenho apenas um furo, certo? Então, eu tenho que, aqui é o BG, então o meu BN seria o BG menos apenas o diâmetro de um furo, porque nesse caso aqui eu tenho um furo. Se eu tivesse dois furos, eu teria o BG menos 2 vezes o diâmetro do furo, né? Se fosse uma linha de ruptura enviesada, aí sim eu teria que somar aquela parcela
referente àquelas possíveis diagonais lá que nós temos, tá? Agora, o que é o diâmetro do furo? Tá? Então, a NBR 8800, ela vai nos indicar que o furo em estruturas metálicas deve ser realizado com folga de 1,5 milímetro, tá? Em relação ao diâmetro do conector, no caso, o parafuso. Quer dizer o quê, pessoal? Que o diâmetro do furo não vai ser exatamente o diâmetro do parafuso, né? Então, esse diâmetro do furo vai ser o diâmetro do parafuso mais aquela folga de 1,5, ok? Outra consideração, nós temos que saber se o furo é puncionado ou se é broqueado, tá? Pelo processo de broca. No processo de punção, existe uma danificação do material junto ao furo. Então, para levar isso em consideração, nós imaginamos que aquele diâmetro do furo vai ser o diâmetro do parafuso, mais 1,5 da folga padrão, né? Mais 2 milímetros que nós estamos desconsiderando ali daquele material que possa ter sido danificado, tá? Então, para o caso de parafusos, né, em furos puncionados, nós temos que o diâmetro do furo vai ser o diâmetro do parafuso, mais 1,5, que é a folga padrão, e aqui a gente acrescenta 2 milímetros devido a essa possível danificação do material junto ao furo, ok? Já no processo de brocas, como não existe essa preocupação, então o diâmetro do furo é exatamente o diâmetro do parafuso mais aquela folga padrão que foi determinada pela NBR 8800. Ok, pessoal? Então aqui nós teríamos as barras tracionadas, tá? Então eu tenho que fazer a determinação das, das resistências para dois estados limites, né, que é o estado limite relacionado ao escoamento da seção bruta e o estado limite relacionado à ruptura da seção líquida, ok? Para a seção, deixa eu abrir o quadro aí. Então, pessoal, quando nós estamos analisando o escoamento da seção bruta, então o meu NTRD vai ser igual à área bruta vezes o FY dividido pelo gama A1, tá? Ou seja, eu estou falando de escoamento. Então, essa aqui é a tensão limite de escoamento, e esse valor aqui é relacionado ao escoamento, que é 1,1. Agora, quando eu estou falando da ruptura da seção líquida, aí eu tenho uma resistência, né? Esforço de resistência, como sendo a área efetiva vezes a tensão última, ou tensão de ruptura, dividido pelo meu gama A2, que neste caso, então, passa a ser 1,35, ok? Então, eu tenho a determinação desses dois valores, ok? Com esses dois valores, eu vou adotar como sendo a resistência da minha barra o menor desses dois valores, ok? Lembrando, o grande X da questão aqui é a determinação dessa área efetiva, tá? Essa área efetiva, que aí vai ser o meu CT vezes a área líquida. A área líquida eu vou encontrar
em função do BN vezes a espessura. E o BN eu tenho que definir em função do BG menos os diâmetros dos furos e mais aquela parcela da diagonal, se caso nós tivermos uma ruptura com linha enviesada, tá? Que no caso seria, por exemplo, vamos colocar aqui. Então, se eu tivesse isso aqui, então eu teria primeiro uma possível linha de ruptura aqui. Eu teria uma linha de ruptura que poderia passar por aqui. E uma terceira linha de ruptura que poderia ser aqui, aqui e aqui, tá? Então, na primeira linha de ruptura, por exemplo, que seria uma reta, eu teria esses dois furos. Na segunda linha de ruptura, estou passando por aqui, por aqui, por aqui. Também dois furos, só que agora eu tenho uma linha enviesada. E nessa terceira linha de ruptura, estou passando por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Então, eu tenho três furos e também uma linha do tipo enviesado, né? Então, nesses dois casos aqui, eu teria que somar aquela parcela S ao quadrado sobre 4G e aqui também S ao quadrado sobre 4G. Só que, neste caso aqui, eu tenho uma só diagonal. Então, aqui seria uma vezes esse valor. E aqui eu tenho duas diagonais, então seriam duas vezes esse valor. Tá? Então, essa parcela aqui entraria para esses dois casos, porque eu teria uma linha de ruptura enviesada. Tá? Quando é linha reta, eu tenho apenas o meu PG menos o diâmetro desses furos. Se eu tiver um furo, eu vou multiplicar isso aqui por 1. Se eu tiver dois furos, por 2. Se tiver 3, por 3 e assim consecutivamente. Tá? No caso das linhas enviesadas, além dessa do BG menos o DH, eu vou ter também essas parcelas aqui de S ao quadrado sobre 4G. Ok? Então, aqui teria o BN. E aí, com o BN, eu vou multiplicar por T, que é a espessura da chapa, encontro a minha área líquida. A área líquida vezes o CT, que é o coeficiente de redução da área líquida, eu tenho a área efetiva. Com a área efetiva, eu encontro a tensão de ruptura, a tensão de tração de cálculo para a ruptura da seção líquida. Tá? Então, é um passo a passo, nós temos que fazer diversas considerações, né, para que não haja esse problema. Tá? Lembrando, pessoal, o diâmetro do furo, né? O diâmetro do furo vai ser o diâmetro do parafuso mais 1,5, que é a folga padrão. Se o furo for puncionado, né? Então, eu teria que somar 2 milímetros. Se não for puncionado, aí eu não tenho nada, seria apenas esse valor aqui. Então, teria esse valor para encontrar o diâmetro do furo, tá? Então, eu tenho que analisar que tipo de furo eu estou falando, se é puncionado ou se é broqueado. Se for puncionado, eu tenho que somar aqui o dp com 1,5 e com 2. Se for broqueado, é apenas o dp e 1,5.
ok? E aí eu não preciso fazer a soma daqueles 2 milímetros de folga extra, ok? Feito isso, nós encontramos esse valor de área efetiva e a resistência de cálculo-atração para a área líquida, tá? Lembrando, o CT vai ser em função se o meu perfil tem elementos que estão ligados e elementos que não estão ligados. Se tiver todos os elementos ligados, então esse valor é 1. Se não, no caso, por exemplo, ali daquela cantoneira que nós havíamos dito, né? Então essa cantoneira ela está ligada aqui por 3 parafusos e essa outra aba aqui dela, então essa aba aqui que estaria saindo aqui, né, do plano, ela não está ligada, né? Então eu tenho que aplicar esse meu CT. O CT é 1 menos o EC sobre L. Sobre L. L é o comprimento de ligação. No caso das ligações parafusadas, é a distância entre o primeiro e o último parafuso. Se for ligação soldada, é o comprimento da própria solda. E o EC é a distância entre o centro geométrico da peça, né, da seção, até o plano de ligação, ok? E aí, então, eu determino esses dois valores, vou adotar o menor desses dois valores como sendo o valor de resistência, tá? E aí eu comparo esse valor adotado, ou esse ou esse, né, com o com a solicitação, que no caso tem que ser menor do que a resistência. Se essa condição for atendida, então a minha ligação, a minha peça está ok. Se esse valor de solicitação for maior do que a resistência da minha peça calculada para tração, então eu tenho que refazer o dimensionamento dessa peça, ok? Lembrando, pessoal, dada uma sessão, nós temos que consultar lá, né, o catálogo daquela sessão com as propriedades físicas, né, ou seja, as características geométricas de cada uma dessas seções, né? Então, a área líquida, perdão, a área bruta, esse EC, a espessura da seção, né? Tudo isso vai interferir no que nós chamamos aí da resistência à tração, ok? Beleza, pessoal? Então, agora nós vamos dar sequência para a seção 4.2, que são as barras de aço comprimidas, ok, pessoal? Então, nós vimos agora, né, até agora, as barras tracionadas. Então, nós vamos entrar, neste momento, com as barras comprimidas. Tá? Então, algumas coisas vão ser um pouco diferentes. Vocês vão perceber isso ao longo da aula. Deixa eu abrir aqui o slide para vocês.
Então, pessoal, a seção 4.2, que são as barras de aço comprimidas. Ok? Então, pessoal, os elementos metálicos comprimidos, né, nós temos aí os pilares, né, nos quais as vigas se ligam por meio de rótulas, componentes de vigas e pilares treliçados. Então, existem barras que estão, né, numa treliça, por exemplo, que estão comprimidos, né, não só trancionados, sistemas de contraventamento e outros, tá? Então, a grande diferença em relação aos tracionados, tá? Eu tenho que lá nas barras tracionadas, né, eu teria apenas o esforço simples de tração, né? E aí, neste caso das barras comprimidas, né, eu tenho que existe uma outra situação onde eu vou ter, então, a flambagem por flexão devido a essa compressão, tá? E aí eu tenho uma redução na capacidade de suportar os esforços solicitantes, tá? Então, a barra está comprimida, vai gerar uma flambagem, tá? E essa flambagem por flexão tende em diminuir a capacidade de suportar os esforços solicitantes, tá? Então, nas barras comprimidas, né, nós temos dois estados limites últimos, tá? O primeiro, o colapso está ligado à instabilidade da barra como um todo, ou seja, flambagem global. Então, deve-se levar em conta as influências das condições de contorno da curvatura inicial da barra e das tensões residuais. Já no colapso, a flambagem local dos elementos componentes da seção transversal, ou seja, estou analisando uma flambagem local. Então, são a alma e mesa e a alma da peça, tá? É uma flambagem local. Então, quando eu falo global, estou analisando a peça como um todo. Quando eu estou falando de flambagem local, estou analisando os elementos os componentes dessa minha seção. Então, leva-se em consideração influências das condições de contorno, só que agora desses elementos em questão, né? No caso, a alma e a mesa, e dessa seção, ok? Então, flambagem local, estou falando como um todo. E quando eu estou falando de flambagem, global é como um todo. E local são desses elementos que compõem a minha seção, ok? Flambagem global e flambagem local. Então, pessoal, semelhantemente às barras tracionadas, nós temos aquela premissa de que o esforço solicitante de cálculo à compressão, né, nesse caso, compressão, naquele caso era tração, deve ser menor do que o esforço resistente de cálculo à compressão. Então, a resistência da minha barra à compressão deve ser maior do que a solicitação. Com certeza, né? Então, pessoal, aqui quando nós analisamos a resistência de cálculo à compressão, então nós começamos a introduzir alguns outros fatores, tá? Relacionados justamente a essa situação de compressão da peça, ok? Então eu tenho aqui esse X aqui, que é o fator de redução associado à flambagem global, tá? Esse Q, que é o fator de redução relacionado à flambagem local, AG, área bruta, FY é a tensão de limite de escoamento, e o gama A1, que é o coeficiente de ponderação da resistência, que é igual a 1,1, porque eu estou falando de escoamento, ok? Então, pessoal, nós vamos ver agora a flambagem local, tá? É o fenômeno no qual uma ou mais placas componentes de uma barra comprimida flambam, tá? Ou seja, a mesa ou a alma. Estou falando flambagem local, tá? Então, são desses componentes que formam a seção, ocorrendo a formação de semi-ondas longitudinais
sem alterar a posição média do eixo longitudinal, tá? Então, exatamente isso aqui que nós temos, tá? Existe uma flambagem local, tá? Então, aqui eu estou tendo uma flambagem local, por exemplo, da alma, onde existe essa formação, né, de semi-ondas em relação ao eixo da peça. Ok? Então, os elementos que fazem parte dessas seções transversais, exceto nas seções tubulares circulares, então eles podem ser vinculados em apenas uma borda longitudinal e a outra livre. Então, nós temos o que nós chamamos de elementos apoiados livres. Então, por isso, AL. Tá? Então, quando eu estou falando dos elementos que fazem parte da seção transversal, eles podem estar apoiados livres, ou seja, uma extremidade apoiada e a outra extremidade livre. Mas nós também temos aqueles que são vinculados nas duas bordas, ok? E aí nós temos o que nós chamamos de elementos AA, ou seja, apoiados. Tá? Então eu tenho o AL apoiado e livre, apoiado numa borda, livre na outra. E o elemento AA, que é apoiado. Tá? Por que nós temos que verificar esse tipo de situação? Porque aí nós vamos ter alguns fatores que vão interferir na determinação da resistência, dependendo de cada tipo da seção transversal, ok? Então, no dimensionamento estrutural, a possibilidade de flambagem local é considerada por meio do fator de redução Q, tá? Então, nada mais é do que eu estou falando que a minha resistência de cálculo à compressão está dependendo também desse valor Q, que está atrelado à flambagem local, ok? Aplicada a resistência do elemento, sendo que esse meu valor Q, que é o fator de redução, vai ser igual ao QA vezes QS. O QA vai ser correspondente ao fator de redução relacionado aos elementos apoiado. E o QS correspondente ao valor de redução relacionado aos elementos AL. Então, agora a gente começa a perceber a importância de determinarmos esses elementos que compõem a seção transversal como sendo ou apoiado ou apoiado e livre, tá? Por quê? Esse fator fator de redução relacionado à flambagem local depende do QA e do QS. QA, fator dos elementos AA, ou seja, apoiado, QS relacionado ao fator de redução dos elementos AL, apoiado e livre, ok? Então, pessoal, neste caso aqui, por exemplo, nós temos apoiado. Então, aqui está apoiado. Então, essa minha alma aqui é do tipo apoiado, ok? Então, a flambagem local não irá ocorrer nos elementos com relação largura e espessura reduzida, ou seja, que não ultrapasse um valor B sobre T limite. O que isso significa? Que não acontece, né, a flambagem local não vai acontecer quando eu tiver o valor de B sobre T pequeno, basicamente dizendo. Ou seja, quando esse valor, o que é pequeno? Quando esse valor não ultrapassa o BT limite, ok? Esse BT limite, ele é definido pela NBR 8800, né, que vai me apresentar valores limites para flambagem local para diferentes tipos de seções, ok? Nos casos em que todos os componentes da seção transversal AA e AL possuem BT menor do que o BT limite, ou seja,
eu estou trabalhando com valores pequenos, então o meu QA e o meu QS é 1. Em outras palavras, como não acontece flambagem local, então aquele meu Q vai ser igual a 1, ou seja, dentro da resistência de cálculo à compressão, eu não estou levando em consideração aquele valor Q, como se ele sumisse, né? Porque daí ele teria valor 1, então não existe redução na resistência à compressão, ok? Se a seção possui apenas elementos AL, então assume-se que o QA é 1 e que o Q é igual ao QS, tá? Se a seção possui apenas elementos AA, assume-se que QS é igual a 1 e o Q é igual a QA, tá? Óbvio, né? Se eu tenho só elementos AL, quer dizer que aquele valor relativo ao AL vai ser 1, vai ser o próprio QS, né? E o QA igual a 1. Se eu tenho a situação inversa, aí eu tenho que o QS é igual a 1 e que o Q é igual ao QA, tá? Então, por isso que eu tenho que analisar se eu tenho elementos AA ou se eu tenho elementos AL. Ou se eu tenho só elementos de um tipo ou só de outro. Ou se eu tenho essa combinação desses dois elementos, e aí eu tenho que multiplicar o QA pelo QS, ok? Para os casos em que BT é maior do que o BT limite, tá? Então, eu devo determinar os valores de QA ou QS e como isso é feito, tá? Então, eu tenho uma tabelinha, né, com esses tipos de seções, né? Ou seja, eu estou analisando esses elementos das seções, tá? Então, aqui nós temos os elementos AA, onde eles estão apoiado, né? Então, mesas ou almas de seção tubulares ou retangulares, lamelas e chapas de diafragma entre linhas de parafuso ou soldas, e aí esse meu BT limite vai ser dado por essa equaçãozinha aqui, né? Então, na verdade, o que vai mudar é esse fator 1,4. Para elementos AA, só que do grupo 2, ou seja, almas de seção I, H ou U, mesas ou almas de seção caixão, todos os demais elementos que não integram o grupo 1, nós temos que esse valor de BT limite é 1,49, ok? Para os elementos apoiado e livre, nós temos uma outra situação. Grupo 3, abas de cantoneira simples ou múltiplas provindas de chapas de travamento. Então, eu tenho um valor limite, ó, se vocês, né, analisando aqui, por ser apoiado e livre, então, esses valores limites são menores, tá? Então, 0,45. E aqui para todos os demais casos de elementos apoiado e livre, ok? Então, tem que analisar cada seção, como são esses elementos, e aí definir esses valores de BT limite, tá? Nos elementos AA, ou seja, apoiado, o valor de QA é dado por QA igual ao EF dividido por AG. O que é o AE? F é a área efetiva dada pela equação. Então, a área efetiva igual à área bruta menos a somatória de B menos BF vezes T, que é a espessura da chapa, tá? Então, o AG, a área bruta da seção, B e T, a largura e espessura do elemento AA, respectivamente, e B e F é a largura efetiva. O que é a largura efetiva? 1,92 vezes T vezes E sobre sigma vezes 1 menos CA sobre B sobre T vezes E sobre sigma, menor do que B. O que é o CA? Coeficiente, é um coeficiente igual a 0,38 para mesas ou almas de seção tubulares retangulares e o CA 0,34 para todos os outros elementos. Sigma e sigma de forma conservadora eu utilizo como sendo o valor do FY. Então aqui no valor de sigma eu utilizo o FY, tá? FY, tensão limite de escoamento do aço. Ok?
Então, no caso dos elementos AL, que são apoiados livres, a NBR 8800 estabelece uma formulação para a determinação do valor QS de acordo com o grupo ao qual essa seção pertence. Então, para os elementos pertencentes ao grupo 4, então se nós analisarmos aqui, ó, grupo 4, tá? Nós temos essa formulação. Então, QS igual a 1,415 menos 0,74 B sobre T vezes a raiz de FY vezes Z. Então, nós temos toda essa formulação dependendo de o tipo de grupo. Então, isso aqui seria para o grupo 4, ok? Então, eu vou utilizar esse valor. Se esse meu BT estiver entre 0,56 de E sobre FY e 1,03 de E sobre FY. Quando esse meu BT, B sobre T, for maior do que 1,03 sobre vezes raiz de E sobre FY, então eu utilizo essa outra formulação aqui e não essa, ok? Isso para o grupo 4 que está aqui. Para o grupo 5, por exemplo, nós temos essa outra formulação, né? Vou utilizar essa primeira aqui, se esse meu valor de B sobre T estiver entre 0,64 disso e 1,17 desse valor aqui. E vou utilizar essa outra formulação se esse meu BT for maior do que esse limite nesse caso. E aí eu tenho que esse KC é dado por 4 sobre a raiz de H sobre TW. E esse valor de KC sendo de 0,35 até 0,76. Ou seja, eu tenho que fazer um passo a passo analisando cada um dos casos, em qual grupo vai pertencer, para que eu faça essa análise aqui no caso do grupo 5 e do grupo 4, ok? Então, com isso, pessoal, nós encerramos a aula de hoje. Agradeço a todos pela atenção e nos vemos na próxima aula. Então, nós vamos passar para as barras fletidas, tá? E como faltou uma partezinha aí ainda das barras comprimidas, nós vamos ver, então, a parte de flambagem global. Nós vimos agora a flambagem local, a gente retoma com a flambagem global da seção 4.2 e finalizamos com a seção 4.3, que são as barras fletidas, ok? Agradeço a todos pela atenção, desejo um ótimo final de semana. Tchau, tchau, pessoal!